Às vésperas do Clássico Grenal, o técnico Roger Machado concedeu uma entrevista coletiva aqui na sala de imprensa do CT Parque Gigante, onde falou sobre o seu sentimento especial pelo Clássico. Deu detalhes a respeito da recuperação dos jogadores que até o momento são dúvidas para a partida do próximo sábado e falou muito sobre o duelo pessoal que ele terá com o Renato Portaluppi, técnico que o treinou no Fluminense, jogou com ele no Grêmio e trabalhou junto como auxiliar técnico. Roger Machado disse que conhece o treinador do outro lado e falou sobre o plano de mobilização interna que Renato deverá colocar no vestiário gremista para a partida deste sábado. A gente traz estes detalhes agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Eu quero repercutir a entrevista coletiva do técnico Roger Machado. Há pouco, aqui na sala de imprensa do CT Parque Gigante, onde ele projetou o Grenal do próximo sábado e falou sobre muitas questões importantes. Óbvio, a primeira que foi questionada a Roger é a respeito dos jogadores que são dúvida para o Clássico. Os 3 atletas que estão no departamento médico e que não treinaram nesta quarta-feira, no período em que a atividade foi aberta para a imprensa. Eu falo de Rogel, de Fernando e de Borré. Roger deixou claro que vai manter o mistério em relação a estes jogadores, mas garantiu que pelo menos um deles vai jogar o Clássico. Além disso, o Roger Machado depois foi dando mais detalhes, foi dando maiores informações a respeito de cada caso especificamente. Ele citou que Rogel é o jogador que está mais avançado no processo de recuperação, porque ele já passou por cargas de estresse que fazem com que ele já tenha uma segurança para suportar o Clássico. Já Borré participou de alguns trabalhos coletivos, está se recuperando ainda do ponto de vista de ritmo de jogo, de força muscular, mas participou de alguns trabalhos. Seria o segundo nesta hierarquia de recuperação. Enquanto o Fernando é o jogador que tem a situação mais indefinida, pelo pouco tempo de treino que ele teve e pelo pouco ritmo de jogo que ele vai acabar tendo pelo período que está ausente. Essa é a maior dúvida, eu diria, para o Clássico Grenal deste sábado. A ausência de Rômulo, aliás, a ausência de Fernando, com a possibilidade da presença de Rômulo. Dúvidas e mistérios que Roger vai manter e garantiu que vai manter pela grandeza do Clássico do próximo sábado. É claro que o Grenal para Roger Machado é um jogo especial. Ele diz que está no seu 33º Clássico Grenal, obviamente que 32 deles até aqui foram pelo Grêmio. Ele falou sobre toda a grandeza que ele enxerga deste clássico e da maneira como ele entende que tudo que se trabalhou até agora, ele fica um pouco de lado para entrar no Clássico, porque é um jogo à parte. E quando a gente fala deste jogo à parte, a gente precisa falar de um favoritismo do Internacional e a gente precisa falar dos movimentos que estão sendo feitos do outro lado. Do lado do Grêmio, em especial do lado do técnico Renato Portaluppi. E a grande resposta da entrevista coletiva foi quando o Roger foi questionado a respeito do movimento feito por Renato de ter menos tempo de treinamento para o Grêmio e de, inclusive, não participar da atividade do Grêmio na última segunda-feira, que foi o treinamento de reapresentação. Roger comentou isto. Roger falou sobre isso, ao ser questionado se esses elementos dão um favoritismo para o Internacional. A gente ouve o que Roger falou a respeito deste movimento de Renato e como ele conhece o treinador gremista. O favoritismo em clássico, a gente sabe que ele não existe, a história já mostrou, né? E da questão dos momentos, né, as 2 equipes vivem bom momento na competição, no segundo turno. Né? E eu não me iludo, né? Como tu disse, gerou a pressão externa, mas eu conheço como o Renato funciona e como ele vai mobilizar justamente essa pressão interna, né, para mobilizar internamente seu grupo. Né, independente das motivações do adversário, independente da organização da semana do adversário, a gente tem que estar olhando internamente para a gente. Né, nós temos as nossas ambições, né, é um clássico, né, tem todos os segredos envolvidos e todas as não manipulações, mas movimentações de ambiente para tentar levar alguma vantagem
das questões emocionais, a gente tem que estar focado no que é importante. Corrigir demandas importantes que a gente precisa, estudar muito o nosso adversário e trabalhar bem a semana. E isso a gente está fazendo. A fala de Roger Machado ela é clara. Roger conhece Renato e Roger sabe que o Renato vai utilizar este ambiente externo que está criticando o Renato pelo Renato não ter se reapresentado junto com o grupo, que está questionando o trabalho do Renato pelo fato do Grêmio ter treinado em menos dias do que o Inter, por exemplo, na comparação. Renato vai utilizar tudo isso para mobilizar internamente, porque é isso que Renato faz. E Roger conhece o Renato. Vamos para o retrospecto. O Roger jogou com Renato no Grêmio em 95, um jogo, é verdade, por um campeonato festivo, mas o Roger já conheceu e teve contato com o Renato Portaluppi de vestiário ali. Depois, os dois trabalharam juntos no Fluminense. Roger foi campeão da Copa do Brasil como jogador em um time treinado por Renato, onde o Roger, inclusive, encerrou a carreira e era um cara que tinha muita proximidade com o Renato, a ponto do Roger depois ser auxiliar técnico do Renato e tratar diariamente com o atual treinador gremista sobre questões de ambiente, de vestiário e de preparação para os jogos. Roger conhece Renato e deixou isto claro na entrevista coletiva. Talvez este seja o grande trunfo do treinador colorado para o Grenal do próximo sábado. Ele sabe exatamente o que Renato vai fazer. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!